O filme do Oppenheimer colocou a bomba atômica como principal assunto nos últimos meses, e não é à toa. Essa arma pode simplesmente destruir toda a humanidade, e já temos prova disso há muito tempo. Veja agora os maiores testes nucleares já gravados por câmera. Olá, eu me chamo Ronan Santos. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e roda a vinheta. O atol do Bikini fica localizado nas Ilhas de Marshall, e é lá onde já ocorreram alguns dos grandes testes nucleares realizados pelos Estados Unidos nas últimas décadas. Foram 23 bombas explodidas no local, sendo a primeira em 1946, quando o exército norte-americano iniciou uma operação que buscava entender os efeitos que as armas nucleares teriam em navios de guerra. Para isso, uma bomba foi colocada a 26 metros de profundidade na água, realizando o primeiro teste subaquático nuclear do mundo. E esse foi o resultado. Mano, o peso e a pressão da água não atrapalharam a explosão em nada, gerando um cogumelo atômico de proporções gigantescas, que desintegrou tudo o que estava à sua volta instantaneamente, além de se alastrar por um grande raio nos segundos seguintes. Esse foi o primeiro teste a ser anunciado de maneira pública, inclusive com a presença da imprensa da época, que ficou a alguns quilômetros do local, revelando ao mundo como de fato uma bomba atômica funcionava. No dia 30 de outubro de 1961, essa imagem podia ser vista a uma distância impressionante. Aconteceu no Cazaquistão, até então parte da União Soviética, onde o governo queria testar uma bomba termonuclear aérea desenvolvida no país, resultando em uma explosão programada para coincidir com o 22º Congresso do Partido Comunista. As câmeras da época não eram potentes o suficiente para captar a força daquela bomba, mostrando um pouco de fumaça e um grande clarão. Segundo relatos, o piloto quase ficou cego ao olhar para a explosão diretamente, tamanha era a luz emitida. Para testar a nova tecnologia desenvolvida, o Exército Vermelho precisou modificar uma aeronave Tu-95 para conseguir carregar a peça, que pesava mais de 800 quilos. Ela foi explodida a 4.000 metros acima da superfície terrestre e só não foi maior por ter tido uma redução na carga para conter o seu potencial destrutivo. Tudo isso para a União Soviética mostrar para os Estados Unidos que também tinha bala na agulha. Em 1952, os Estados Unidos queriam testar uma nova arma de destruição em massa, um artefato de fusão nuclear, que basicamente juntava dois núcleos atômicos para formar outro ainda mais poderoso. O primeiro teste foi apelidado de Eve Mike e aconteceu no Oceano Pacífico. A ideia era melhorar a capacidade de destruição atômica, principalmente como uma resposta para os testes nucleares feitos pelos soviéticos, já que devido ao seu tamanho seria impossível usar algo assim em uma guerra de verdade. Ele pesava nada menos que 82 toneladas, o que gerou uma explosão apocalíptica de 10,4 megatons, ou seja, o equivalente a 10,4 milhões de toneladas de uma explosão com TNT. 9.350 militares e 2.300 civis estavam envolvidos no teste, que gerou uma bola de fogo de quase 20 km de altura em menos de 90 segundos.
Entre maio e julho de 1956, os Estados Unidos realizaram uma série de 17 detonações nucleares, que ficou batizada como Operação Red Wing. A ideia era testar novos dispositivos termonucleares que poderiam ser usados em futuros conflitos. Cada um deles ganhou um nome indígena, como Cherokee, Yuma, Mohawk e Apache, para homenagear os nativos americanos. Por mais contraditório que isso possa parecer, né? O que mais impressionou é que as bombas formaram um espetáculo visual no meio do Oceano Pacífico, formando colunas de fogo que variavam de forma. Dessa maneira, poderiam entender qual tipo de bomba serviria para um conflito específico contra um país específico. Apesar dos cogumelos atômicos formados e da sua capacidade destrutiva, o diferencial do projeto Red Wing é que as explosões foram relativamente limpas, sem causar grandes danos ao meio ambiente. Bom, pelo menos a parte que não ficava no raio atingido pelos megatons. No dia 14 de maio de 1955, 30 navios transportavam 6.800 pessoas a mais de 800 quilômetros da costa da Califórnia para assistirem um show nuclear, a explosão da bomba Mark 90B. A capacidade do brinquedo era equivalente a 30 quilotons de TNT. Essa bombinha das festas juninas tinha 3 metros de altura e mais de 540 quilos de pura destruição, sendo colocada a uma profundidade de 300 metros no oceano. O teste consistia em avaliar o quão eficaz a arma era na hora de eliminar submarinos inimigos que poderiam estar vários metros abaixo da água. E para isso eles desenvolveram alguns submarinos de mentira, já que usar verdadeiros deixaria a operação muito cara. O dispositivo explodiu à 1 da tarde, criando uma bola radioativa debaixo da água por 3 segundos e que imediatamente se transformou numa enorme coluna de gás que atingiu 441 metros de altura em um raio de 1,2 quilômetros. O resultado, os submarinos foram todos dizimados pelo poder da bomba, assim como planejado, mas graças a Deus, apesar de terem produzido outras, essa foi a única usada desde então, apenas em um teste. O programa nuclear soviético fez sua primeira explosão em 1949, mas as coisas escalaram de maneira rápida a partir dos anos 50, quando eles desenvolveram seu primeiro torpedo atômico. O teste foi feito em 1955 na ilha de Nova Zâmbia, na Rússia, distante o suficiente de qualquer civilização. Considerado uma arma nuclear de pequeno porte, o torpedo foi lançado e detonado a uma profundidade de 12 metros, nas águas geladas com 3,5 quilotons. Cerca de 30 navios de diferentes tipos foram colocados nas redondezas do torpedo, entre 300 e 1,5 km. E para testar a força da radiação, diversos animais também estavam em algumas embarcações, entre eles 500 cabras, ovelhas e 100 cachorros. Nem preciso dizer qual foi o destino desses bichinhos, né? Outros testes foram feitos no local, sendo o último em 1957, quando lançaram um torpedo maior, que teve 2 vezes a capacidade destrutiva do primeiro. Era 1958. Diversas explosões foram realizadas na ilha Johnston pelos Estados Unidos, em uma operação chamada Hardtack I. Uma delas, apelidada de Umbrella, aconteceu em junho com uma bomba subaquática de 8 quilotons. O dispositivo foi acionado a 45 metros de profundidade e em menos de 1/10 de segundo já havia chegado à superfície da água e com 20 segundos uma coluna de 1,52 quilômetros havia se formado no horizonte.
Além disso, uma onda tóxica se espalhou em todas as direções por mais de 1,8 km de raio, deixando uma fumaça atômica que podia ser vista por 25 minutos. O impacto gerou uma cratera de 914 metros de diâmetro no fundo da lagoa. A parada foi forte, meu amigo. A Operação Castelo foi realizada no atol do Bikini em 1954, feita pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos junto com a Comissão de Energia Atômica do país. A parceria resultou no teste de uma bomba que liberaria 6 megatons de explosão, porém os engenheiros se surpreenderam quando a medição marcou impressionantes 15 megatons. Isso porque eles usaram deutereno de lítio na sua composição, acreditando que isso ia diminuir a velocidade da explosão, quando na verdade fez foi alimentar a potência. Isso fez com que a bola de fogo se espalhasse por 7,2 km, subisse 42 km no céu, com uma cúpula de 100 km de largura, atingindo um perímetro bem maior do que a área de teste, resultando na devastação de corais, levando os Estados Unidos até mesmo a pagar uma multa de 15 milhões de dólares para compensar o estrago. A zona de testes de Nevada, a 100 km de Las Vegas, foi escolhida para ser local de testes nucleares chamados Pascal A, em 1957. A ideia era testar uma bomba de 29 kg a 150 metros de profundidade na areia do deserto. O objeto atômico era considerado pequeno, com menos de 1 kg, e por isso eles esperavam que a explosão se mantivesse dentro do buraco, coisa que não aconteceu. Por conta da pressão, a força explosiva foi de 50 mil vezes o que tinham previsto, atingindo uma área bem maior do que os cálculos apontavam, causando um baita de um estrago. Com isso, eles conseguiram dados suficientes para construir minas atômicas que, ao invés de serem jogadas do ar, poderiam ser implantadas no campo de batalha, sendo fortes o suficiente para implodir tropas inimigas inteiras, ou até cidades sem grandes dificuldades. Em 1962, os americanos lançaram a Operação Dominique, depois que a Rússia recusou parar com seus testes, envolvendo explosões aéreas, aquáticas e terrestres. A ideia era testar novos dispositivos, como um torpedo lançado por navio que voaria por alguns metros e só explodiria ao cair na água. No lançamento, a arma afundou cerca de 200 metros até entrar em ação, gerando uma explosão gigantesca, com força suficiente para destruir submarinos e embarcações em um raio de vários quilômetros. As informações da Operação Dominique nunca foram amplamente divulgadas pelo Exército por conta do sigilo militar, e no ano seguinte, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética assinaram um tratado para cessar testes nucleares, sendo esse o último lançamento nuclear já feito pelas duas potências mundiais. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X, beleza? Então é isso, até a próxima!